Paz. E aí, gente? Meu nome é Roberto, né? Roberto Ronei, igual eu falei no vídeo lá, né? Acho que todo mundo viu. Eu sou estudante do 5º ano, todo mundo viu essa parte também. Comigo aqui tem mais 3 estudantes, Jonathan, amigo meu. Tá bom, vou ficar aqui. Tem o Jonathan, amigo meu, que está no 5º ano também, o Bernardo também está no 5º ano, o namorado do Jonathan está no 4º. Então tem bastante gente aqui que está fazendo parte dessa equipe. Pode por aí. Só para falar que no nosso Instagram tem uma caixinha lá de perguntas, né? Perguntas anônimas, aí caso você quiser fazer a pergunta, você pode entrar lá e fazer a sua pergunta que nem ia ficar sabendo, tá? Caso você tiver alguma dúvida, alguma coisa, algumas pessoas já entraram em contato, já perguntaram, tem até umas perguntas meio assim, capciosas, né? Mas está tudo certo. Vamos lá, aí a caixinha de pergunta. Então, assim, tentei resumir uma forma mais tranquila na saúde mental. Eu acho importante a gente dividir essa palestra aqui em 3 partes. Seja a introdução, o conceito de saúde mental, os transtornos propriamente ditos, e depois no final, então, a conexão da psicoterapia, parte espiritual e tudo mais. Está funcionando. Então vamos lá, saúde mental. Bom, hoje nós temos um conceito de saúde mental, mas nem sempre foi assim. Hoje, em 2023, nós temos aqui uma quantidade de pessoas reunidas para falar sobre saúde mental, mas nem sempre foi assim. As pessoas antes, né, um século atrás, eram chamadas só de loucas. Não existia essa conexão, essa empatia que hoje nós temos. Então, existiam os manicômios, né, que a gente sabe, e o manicômio mais famoso assim, que a gente tem na história do Brasil foi a colônia de Barbacena. Quem é de história aí, quem gosta de história, pode pesquisar. O Maurílio aí eu sei que gosta muito, vai curtir a história, bem legal. Bem legal e interessante pra gente agora, né? Mas nessa época aqui foi bem triste, mais de 100 mil pessoas morreram, tanto homens, mulheres, crianças. E assim, era mais uma tortura do que um hospital, era mais uma forma de eliminar as pessoas do meio da sociedade, se a gente pode dizer assim. Porque ele foi criado com o intuito de literalmente excluir mesmo as pessoas. Hoje nós temos o conceito de que as pessoas que têm um tipo de transtorno, seja físico, mental, elas precisam estar inseridas, né, na população, elas precisam ser acolhidas e ouvidas. Naquela época não, naquela época é louco, vai embora. Era mais ou menos assim. E era com qualquer pessoa, era com preto, era com homossexual, era coisas bizarras, como uma mulher no período menstrual, ou um cara que queria dar um sumiço na mulher porque engravidou e a cara é casado. Essas coisas aconteceram muito, então tem muita gente que morreu, né, por conta dessa história. Aqui a gente consegue até ver, como que é o laser aqui? Esse aqui. Então aqui dá para ver um médico aqui, ó, os pacientes tomando água, né, nada higiênico, todo mundo aí trancado. Era mais ou menos assim. Isso mudou, né? Não foi do dia para a noite. Barbacena mais ou menos 1910, durou até aí uns 1980, então foi bastante gente que cresceu, nasceu e morreu ali, e é muito triste isso para a história do Brasil, uma tragédia. Mas isso mudou com o passar do tempo, e a gente teve então os movimentos anti-manicômios. Pessoas que depois da ditadura começaram a chegar nas ruas e começaram a falar que não queriam manicômio mais, que precisavam que os doentes fossem ouvidos. E isso foi principalmente mais levado em consideração com a conferência Alma Ata, que é uma conferência internacional e que colocou o olho mais nesses doentes, nessas pessoas com esses transtornos. Ou seja, olhava assim, ó, essa pessoa está sofrendo, a gente precisa colocar. Mas nessa conferência foi em 1970. A lei que está escrita aqui é de 2001. Não passou muito tempo. 1970, passou muito tempo ainda até chegar essa lei. Essa lei aqui é no Brasil, e foi com essa lei que a gente tem uma atenção maior para a unidade básica. Unidade básica, os postinhos. Hoje, a gente tem uma noção sobre o postinho de saúde, cada um tem um posto, né, no seu bairro,
E tem muito preconceito com os médicos, que talvez os médicos não sejam capacitados o suficiente para tratar alguns transtornos, mas a gente precisa dar uma atenção muito grande para o postinho de saúde, porque o posto de saúde é responsável por carregar praticamente a atenção inteira dessas pessoas que têm transtorno. Por quê? Porque de 100% das pessoas que chegam e vão ser atendidas, 25% delas vão ter algum transtorno psiquiátrico. Qualquer coisa, o cara chega lá porque está meio cravado, o cara está com o joelho inflamado, ele tem com certeza algum transtorno, seja ansiedade, seja depressão, alguma coisa ele tem. Isso 25% para caracterizar no CID-10, é o Código Internacional das Doenças lá. E aí, se a gente for até um pouquinho mais gente boa e flexibilizar isso, falar assim, ó, ele não preenche todos os requisitos, mas eu posso dizer que, tá bom, ele pode preencher isso aqui, vamos supor. Ele não é exatamente isso, mas pode ser que ele seja. Se a gente fazer essa flexibilização, o número de 25 vai para 50%. Então, é surreal, né? É surreal saber que se você atende 10 pessoas como médico do postinho, 50% delas vão ter algum transtorno psiquiátrico. E talvez você não percebeu, ou talvez você não lidou com isso. Entende? Então é muito importante a atenção para a unidade básica. E aí, então, vamos entrar agora um pouco mais para a parte, já expliquei a história, como é que foi, como que tirou os manicômios e tal, esse conceito de louco. Vamos entrar nesse conceito agora mais dos transtornos propriamente dito. E aqui entra um conceito até um pouco bíblico, né? Transbordar, o coração está cheio do Espírito Santo, mais que cheio, né? Transbordando, né? Para encher outras pessoas, isso é muito legal. E aí entra um outro conceito na psiquiatria, que o que é felicidade? Assim, você aí pode começar a responder lá, e eu vou começar as perguntas, entendeu? Aí vocês podem responder o que é felicidade. Quem está na escola ainda tem um contato com a filosofia e tal, então pode ver que já foi feita essa pergunta nas escolas, o que é felicidade? E aí muitas pessoas falam, o que é felicidade para mim não é felicidade para você. Mas aí a psiquiatria diz, bom, independente do que é felicidade não é um estado mental. Felicidade não é uma coisa que ela é mutável, mas sim imutável. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas dizem, hoje eu estou feliz. Eu estou feliz. Quando na verdade deveria, eu sou feliz. Isso dá um peso muito grande. Por quê? Porque se hoje eu estou feliz, talvez alguma coisa aconteceu lá atrás e eu não estava feliz. Então alguma coisa mudou de ontem para hoje e eu fiquei feliz. Isso está errado. A gente tem que ser feliz ontem, hoje, amanhã. Nós temos que transbordar. Sermos felizes independente do exterior. Porque aí vai entrar um outro conceito que já vai começar a puxar um pouco de sinais de alguns transtornos de humor, que é, eu sou feliz porque eu tenho um carro, porque eu tenho uma família legal, porque eu tenho uma esposa que me ama, porque eu tenho um marido que me ama, tenho filhos lindos. Mas aí vai ter outra pessoa que vai falar, como que você não é feliz se você tem tudo isso? Isso está errado. Então, não é culpa de nós que falamos assim, porque isso vem do decorrer da história lá atrás. Até 30 anos atrás, até 23 anos atrás, aquela lei nem estava ali. Então não é culpa nossa pensarmos assim, entende? Mas nossa empresa já está preparada com os melhores rostos, as melhores refinarias e pesquisas na área tecnológica. Vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor hoje. Somos Monstros S.A. No susto e no grito, fazemos bonito. Não dá pra acreditar. Eu tô na TV! Você me viu, eu sou galã! Alô? Então, eu trabalho legal? A família toda? É sua mãe. Fazer o quê? A Câmera me ama. Se você não conhece esse filme, pode sair. Ninguém vai falar nada pra você. Todo mundo conhece, né? Pelo amor de Deus. Esse aqui é o Michael Wazowski, ele tem um olho só e ele é verde. Esse aqui é o Sully, amigo dele. Então, assim,
Existe um ditado que os olhos são a janela da alma. Então, tudo que eu olho, tudo que eu vou olhar, vai entrar no meu olho e vai consumir minha alma, vai tocar minha alma. Agora imagina, se você tem um olho só, não é? Pelo amor de Deus, era para ser esse cara mais triste do mundo, e todo mundo sabe que ele é um cara muito da hora. Todo mundo queria ser amigo do Mike. Por quê? É a forma que ele vê a vida. É a forma que ele vê a vida. Se você não prestou atenção, ele foi indicado ao programa, gravou o programa, falou, eu vou aparecer na televisão. E ele ficou esperando, e quando apareceu, o logo apareceu bem na cara dele, né? Então, assim, se ele olhasse como o Sullivan, com 2 olhos não conseguiu enxergar isso, olhou e falou, pô, Mike, você não apareceu na TV, mas não apareceu. Ele falou, não, eu apareci sim. São visões diferentes, sobre o mesmo mundo, sobre a mesma ocasião, sobre o mesmo local. É sobre isso que a gente tem que, às vezes, trabalhar o nosso pensamento. Aí entra as perguntinhas, podem responder no Instagram de vocês aí, lá da Upper. Quem dessas aqui tem depressão? Quem dessas tem depressão? Não precisa responder, você pode mandar lá no Insta mesmo. Dá um tempinho. Analisa bem, é nojinho, quem não conhece divertidamente, nojinho, alegria, raiva, tristeza, nossa, tristeza, o nome dela, né? Medo. O filme é legal, né? O filme é muito bom. Enfim, gente, acho que geral pensou nessa aqui, né? Beleza, mas é uma pergunta, né, um pouco mais detalhada, um pouco mais específica. Eu estou aqui numa palestra sobre saúde mental, então talvez essa aqui não seja a resposta, né? Bom, mas a verdade é que todos podem ter depressão. Todos podem ter depressão. Por quê? Porque, como eu disse, isso vem do decorrer da psiquiatria, da história da psiquiatria. A psiquiatria sempre teve um problema muito grande em lidar com uma especialidade médica. Por quê? Porque é diferente de um cardiologista. O cardiologista, você tem um coração, você tem uma pressão, e aí se o cara não resolve isso, ele infarta, ele tem uma pressão alta, ele tem que tomar remédio para fazer xixi, remédio para baixar a pressão, remédio para diminuir o batimento do coração. Tem repercussões, entende? Quanto que as pessoas não sabem identificar, muitas vezes, os sinais de alarme que a depressão, a ansiedade, transtornos de humor podem gerar. Muitos médicos não sabem a verdade. Muitos médicos que estão em postinho, recebem com certeza pacientes psiquiátricos, como eu falei no começo, e não sabem tratar, não sabem manejar, não sabem conversar com o paciente, não sabem entender o paciente. Isso é bizarro, mas é a realidade. Então não se sintam um pouco longe dessa realidade. Nós vivemos essa realidade. A tristeza... Oi, voltei. A tristeza pode ter? Pode. O raiva pode ter? Pode. A alegria pode ter? Pode. Por quê? Porque a depressão ela é tida como um transtorno episódico. É como se o paciente andasse aqui bonitinho, aí ele fizesse uma ruptura assim e ficasse um tempão. Esse tempo é muito importante, porque às vezes quando você está consultando um paciente, aí o paciente chega para você e fala: eu tenho isso há 5 anos, eu me sinto assim há 5 anos. Aí você fala: nossa, 5 anos? Como que eu vou classificar esse paciente em 5 anos? São muito. Ele pode ter passado por muita coisa em 5 anos. Então, esse espaço de tempo, dessa ruptura que ele tem, é extremamente importante para a depressão. E além disso, a parte psiquiátrica também é mais diferente que as outras especialidades. Por quê? Porque quando você pega um coração ou um pulmão, que seja, você pega um pulmão da gente aqui, que não fuma, que ninguém fuma, né? Isso aí. Então você pega o pulmão de vocês, limpos, e aí você pega um pulmão de um fumante. Tem diferença? Nítido, né?
precisa ser médico para ver. O pulmão tá limpinho, branquinho não, tá rosa, né, gente? Como é rosa? Vai estar rosinha lá, e o pulmão do fumante vai estar preto. Então, assim, você pega um cérebro de uma pessoa que tem um transtorno psiquiátrico e uma pessoa que é padre, uma pessoa que cresceu na igreja, são iguais. Não dá para você estratificar isso de uma forma tão fácil, só olhando o cérebro da pessoa. Por isso que a psiquiatria é uma área tão difícil e diferente. Porque tem manifestações que muitas vezes não são identificadas, tem formas de você consultar o paciente que difere de todas as outras. Você não tem um esteto, aquele que escuta o coração, você não tem um esfígmio, aquele que põe para apertar aqui e ver a pressão. Você não tem um oxímetro para medir o batimento, a frequência cardíaca, a saturação. Não, você não tem. Você tem você e o paciente. Você não tem um raio-x. Você não tem uma tomografia. É só a conversa. Então isso é muito difícil. Então isso tem que se atentar muito. Porque ainda que, igual eu falei, tem aquele espaço que vai com ruptura. Tem uma ruptura enorme, tem que ter aquele espaço de tempo. Ah, beleza, eu preenchi esse espaço de tempo. Eu já estou assim desde tal dia. Aí passou um dia, outro dia, outro dia, outro dia. Ó, deu certinho. Então eu tenho depressão. Não. Não é só classificar. Não é só estratificar. Por isso a importância de vocês, todos nós, passarem um especialista. Passarem um médico especialista. Porque ele vai saber olhar para vocês e falar: você preencheu o requisito tal, você apresenta isso, aquilo. Sim, você tem. Não, você não tem. Não tem, isso é coisa da sua cabeça. Não tem. Então, todas as pessoas aqui podem ter. E aqui, eu vou dar um outro exemplo de depressão. Na verdade, existem umas 5 depressões diferentes. Essa aqui é a mais comum, que todo mundo, né, quando vai olhar alguém assim, vai olhar: essa aqui tem depressão. Que é a chamada melancólica, que é a que as pessoas acham que é a mais comum. Mas não é. A mais comum talvez seja essa aqui, ó. Como ele tem medo, né, gente? Ele tá com uma cara meio de ansiedade e tal, né? Parece um pouco de ansioso. Então, a depressão ansiosa é a depressão mais comum. E aí, se você for pensar, por que a depressão ansiosa é a depressão mais comum? Porque quem tem ansiedade pode vir a deprimir. E isso tem que ser ressaltado aqui. Então, se você tem ansiedade, você pode entrar em depressão. Posso entrar em depressão. Por isso que a ansiosa é a mais comum. Então, nós temos a melancólica, que é essa aqui, uma pessoa que às vezes ela fica mais na cama, ela tem menos vontade de interagir, ela fica mais apática, né? Às vezes ela não tem tanta fome, às vezes ela tem fome demais, às vezes ela come muito mais. E aí eu só estou falando aqui, todo mundo vai se identificar, mas igual eu falei, não é assim. Não é assim. Tem que ter um pouquinho mais de coisa. E tem, por exemplo, a ansiosa. Tem outras depressões que às vezes nem estão aqui. Vou dar 2 exemplos para vocês. Depressões que pegam só pessoas específicas. Como assim? É pela genética? Tem um pouco a ver com a genética. A genética, ela pode influenciar? Pode. Não tem muita importância a genética, sim, mas tem influência. Tem influência. Então, se você, por exemplo, tem um irmão que tem depressão, provavelmente você vai ter depressão. Você tem mais chances, mas você ainda tem chance de não ter. E aí as outras depressões que eu falei que não estão aqui, são 2, por exemplo. A periparto. O que é isso? É uma depressão de quando a mulher engravida. Então é seletiva. E eu não vou ter. Né?